Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do segundo ano. Nós encerramos nas últimas aulas nosso estudo sobre a questão do trabalho e a gente viu bastante essa questão. Inclusive, a gente fez uma discussão sobre essa nova visão de trabalho e hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre estratificação. E o que é isso? Calma, gente, a gente vai ver tudo com muita calma. Como assim, estratificação? O que é estratificação? Hoje a gente vai ver a base de alguns conceitos para a gente compreender como funciona a ideia de desigualdade social. A gente fala muito de desigualdade social, mas a gente fala muito pouco em como observar o processo de desigualdade social. Então, quando a gente fala de estratificação é um conceito. Que ele é decorrente do quê? Ele é decorrente da organização da estrutura social de uma sociedade. Então vamos lá. O que é a estrutura social? É a forma como a sociedade ela vai se organizar. Como é que esses grupos sociais que estão inseridos, como é que ela se organiza religiosamente, economicamente, historicamente, politicamente, e como é que ela vai fazer a sua organização social. Historicamente, o Brasil, por exemplo, ele tem uma determinada estrutura social baseada numa perspectiva econômica escravagista, por isso que eu estou falando historicamente, e numa perspectiva patriarcal. Como assim patriarcal? Essa organização da sociedade brasileira, historicamente, o homem ele era o responsável por trazer, por sustentar a família. Então tem duas características na estrutura social brasileira, que é o processo escravagista, que impacta bastante a organização da sociedade brasileira, tá? E a questão do patriarcado, que também vai impactar bastante. Se a gente for olhar para uma outra sociedade, ela vai ter uma outra estrutura social. E aí, a forma como a gente vai observar a questão das desigualdades muda. Por que eu tenho que começar falando de como é a organização social daquela sociedade para depois falar das desigualdades sociais? Porque as desigualdades sociais elas são consequências diretas da forma como a sociedade ela é organizada. Então, uma desigualdade social no Brasil ela é completamente diferente de uma desigualdade social, por exemplo, na Índia, da forma como é a desigualdade social nos Estados Unidos, da forma como é a desigualdade social na França. Porque os fatores de organização daquela estrutura social, eles são cruciais para a compreensão dos problemas. Os fatores históricos de organização da estrutura social, eles são cruciais para a compreensão dos problemas que levam à desigualdade social. Então, para a Índia, que tem historicamente um sistema de castas, a estrutura de desigualdade social é diferente da nossa estrutura de desigualdade social, que não possui a estrutura de castas. E também vou explicar o que é casta para quem não está lembrado, ok? Então, vamos lá. Deu para entender mais ou menos o que é a noção de estrutura social. A gente vai ver agora a ideia de estratificação. A estratificação é a forma como essa sociedade ela vai ser organizada. E aí, lembra da piramidezinha? Vou colocar aqui do lado, aquela pirâmide que a gente sempre vê. Ela mostra a posição de cada indivíduo na sociedade de acordo com o seu grupo social, de acordo com o seu histórico familiar, econômico, uma série de coisas. Então, a estratificação é exatamente esse processo de organização dos grupos sociais. Então, na sociologia, a gente vai sempre ouvir muito essa ideia de sociedade, a questão da estratificação. Por quê? Porque a gente observa o indivíduo dentro dessa organização. Então, se você tem uma sociedade brasileira onde a base histórica da estrutura social dela é escravagista e patriarcal, você vai ter os grupos sociais divididos e subdivididos de acordo com essas características. E aí a gente vai conseguir ver em gráficos, em uma série de coisas, a forma como ela é organizada, a sociedade. Então vamos lá. A gente, dentro de uma estrutura social, possui fatores históricos de organização dessa estrutura. Ah, mas Bia, a estrutura social não é mais escravagista. Por que a gente vai falar que a gente tem que falar que a estrutura social brasileira é escravagista? Porque historicamente é. Porque no presente ela não é, mas as consequências da sociedade escravagista, ela até hoje é muito forte dentro da sociedade brasileira. Ah, mas Bia, o patriarcado ele é questionável hoje em dia. Sim, ele é questionável de 40, 50 anos atrás.
para cá. Isso historicamente é muito pouco. Então a gente vai ter como base, a sociedade brasileira ela é escravagista e ela é patriarcal. Então ela vai ser estratificada dentro dessas características. Os indivíduos vão ser organizados dessa forma. E essa organização ela é meio perversa, porque de uma certa forma ela mostra quase que uma hierarquia na sociedade, onde pessoas que pertencem a um determinado grupo vão ter mais acesso a alguns direitos do que pessoas que pertencem a outros grupos. Então, por exemplo, uma pessoa que pertence ao grupo dos escravos, ela possui 0 direitos, ela é escrava. Uma pessoa que pertence ao grupo da elite, né, um senhor de engenho, alguém que está num grupo social superior, ele vai ter acesso a esses direitos. Aí vamos pensar em termos de sociedade. Essas pessoas vão ter descendentes. Então, o escravo que não teve acesso a direito nenhum, que está lá na base da pirâmide, ele vai ter filhos e esses filhos vão continuar na mesma situação. Mas Bia, teve a abolição da escravatura. Ok, mas a abolição da escravatura, ela teve algum tipo de intervenção do Estado para fazer algum tipo de política pública, onde aquelas pessoas seriam acolhidas, elas teriam acesso à educação, saúde, casa? Não. Então, apesar de ter tido a abolição da escravatura, esse grupo social continuou hierarquicamente abaixo da elite, porque eles continuaram não tendo acesso a nenhum tipo desses direitos, ou o acesso que eles têm é muito pequeno comparado ao acesso da elite. Então, a estratificação, ela mostra de uma forma bem cruel, né, a organização da sociedade, onde a forma como a estrutura social dela é organizada vai definir muito claramente o papel das pessoas na sociedade. Então, você vai ter aquela pessoa que é oriunda de um grupo social que foi extremamente explorado na base, e mesmo gerações depois ela vai ter acesso a alguns direitos, mas esses direitos são muito poucos, porque os direitos mais fortes ainda estão com aquele grupo de elite. E aí você vai ter aquela pessoa que é oriunda, né, desse grupo social que era dominante acima hierarquicamente. Agora vamos pensar na questão de gênero, né? Porque eu falei do patriarcado, a sociedade brasileira é patriarcal. E aí nessa questão do patriarcado a gente pode até estender para os outros países, porque a sociedade ocidental e outras sociedades também, elas são patriarcais. Você vai ter hoje algumas sociedades do Ocidente que aboliram regras patriarcais muito mais fortes do que a gente, inclusive, mas também a gente vai ter lugares como a Arábia Saudita, onde a sociedade, além de ser extremamente patriarcal, a mulher não possui direito praticamente nenhum. Quando eu falo, são os direitos sobre a autonomia da própria vida, né? Ela sempre vai ser a responsabilidade de algum homem, né? Ela vai ser responsabilidade do pai, depois do marido, e o mais assustador, depois do filho, homem. Então ela nunca vai ter a sua autonomia. Então a sociedade patriarcal, ela, em alguns lugares ela ainda é muito forte, nas outras nem tanto. Mas as consequências para o grupo social que acaba sendo que cada perda de direitos constantes por geração de que não está no comando é muito grande. Então, por exemplo, no caso de uma sociedade patriarcal, você vai ter a mulher na base e você vai ter o homem mais acima hierarquicamente. E aí você vai ter legislações que muitas vezes não acometem as mulheres, você vai ter dificuldade de acesso ao direito das mulheres. O direito ao voto, por exemplo, foi bem depois do direito ao voto masculino. Você tem uma série de direitos que as mulheres não tinham acesso, ou de serviços que as mulheres não tinham acesso. A questão do estudo, ela é muito nova ainda para as mulheres, em termos históricos. Era muito comum que as mulheres não tivessem acesso ao estudo. E aí, se você pertence, aí vem um duplo problema. Se você pertence a um grupo social, que era o grupo explorado na sociedade escravagista, e você pertence ao gênero feminino, aí você tem um duplo problema dentro dessa estrutura estratificada. Por que esse duplo problema? Porque você vai estar na base da base, porque além de você vir de um grupo que não teve direito nenhum social, você ainda vai ser do gênero que também não tem direito. E aí existem grandes estudos hoje na área da sociologia que mostram que, por exemplo, a situação da mulher negra, ela é muito mais precária do que a situação da mulher branca. Porque a mulher branca, como ela normalmente ela vem de um grupo social, ela vem de uma estrutura social onde ela teve acesso
alguns tipos de recursos, direitos, por exemplo, o próprio estudo de mais qualidade, a mulher negra ela acaba ficando fora disso. Então ela tem uma situação muito mais vulnerável na sociedade. Na próxima aula, agora que a gente viu a questão da estrutura social, da estratificação, a gente vai ver a questão da mobilidade social, que vai mudar. Cada sociedade vai ter um tipo de organização de mobilidade social. E é interessante a gente estudar isso, porque muitas das vezes você só vai mudar essa estrutura estratificada a partir da mobilidade social. E quais são os recursos necessários para a gente conseguir essa mobilidade social. Gente, qualquer dúvida, entrar em contato pelo meio institucional ou entrar na tutoria online toda terça-feira, ok?